menospreciavam, chamado de burro, eu deveria ter te abortado, você não era para ter nascido. E falei das 5 feridas emocionais mais comuns: rejeição, injustiça, humilhação, abandono, traição. Passei por muitas dessas experiências. Os que me ouvem também já acumularam muita dor, muita cicatrizes. Algumas estão abertas, outras estão cicatrizadas. E causas internas, como culpa, os eventos traumáticos, desequilíbrios químicos, ou seja, os chamados neurotransmissores, substâncias químicas no cérebro, quando estão abaixo do nível aceitável, vai interferir no comportamento, vai interferir no estilo de vida da pessoa. E a depressão afeta de forma negativa como a pessoa se sente, pensa e vive. Então, se a gente olhar no Google e colocar lá imagens, cérebros com depressão e sem depressão, totalmente a coloração, o brilho, a claridade, a clareza, o cérebro afetado pela depressão e o cérebro não afetado pela depressão. O que vai, digamos assim, refletir no comportamento, na vivência, na história de vida da pessoa. Nós temos uma figura emblemática na Bíblia, que é Elias, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 4, aquele homem que, cheio de Deus, aquele homem que orava e Deus respondia, que Deus respondia com fogo, que desafiou profetas de Baal, que os matou ao fio da espada, homem corajoso, intrépido, Elias, talvez um dos maiores ícones do Antigo Testamento. Em 1 Reis 19, versículo 4, olha o que a gente encontra que falando sobre Elias. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aí o verso 5 diz: e deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Esse Elias do Carmelo, do monte, da montanha, que desafia, cheio de autoridade e poder, é agora o Elias que se encontra debaixo de um zimbro, de um arbusto do deserto, fazendo uma oração melancólica, dizendo: não dá mais, não quero saber mais desse profetismo, dessa vida e de chamado de profeta, já deu, já basta, porque é melhor morrer do que viver. Um estado de melancolia, de tristeza, de abatimento, e a gente o vê aqui visivelmente depressivo, deprimido. E nós temos uma dificuldade de olharmos o Elias debilitado, mais confortável a gente olhar o Elias como o profeta do fogo e não como o profeta melancólico que está pensando em desistir e orando para Deus tirar a sua vida. E quem desmistificou isso foi Tiago, que escreveu uma epístola que leva o seu nome, meu irmão de Jesus. No capítulo 5, nos versículos 17 e 18, ele diz: Elias orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. E orou para que posteriormente chovesse. E Deus fez descer a chuva, que irrigou a terra, e a terra produziu seu fruto. Aí, Tiago que diz que o homem que tinha a chave para orar e fechar o céu, e a chave para orar e abrir o céu, Tiago diz que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, de carne, ossos, sangue, músculo, pele, cartilagem, tutano. Nada de aço, não era de ferro, não era de grafeno,
que é 200 vezes mais resistente do que o aço. Era um homem, assim como nós, sujeito às mesmas paixões. Então, se ele fazia aquelas maravilhas, era Deus através de Elias. A glória é para Deus e não para o vaso. E a gente vê que ele é um homem proativo. No capítulo 18, o versículo de número 40, deixa eu localizar aqui, mesmo meus óculos. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, depois que ele os desafiou e os desmascarou, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Um homem executa 450 outros homens. No caso aqui, os profetas de Baal. Como não bastasse, o versículo de número 46, capítulo 18, diz: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então nós vemos um Elias em atividade, punhando uma espada e desferindo golpes contra 450 falsos profetas. E agora a gente vê ele correndo, Acabe, o rei, de carruagem puxada por cavalos, e o profeta correndo